desenhei aqui, né? Porque tava uó, mas consegui desenhar. Desenhei aqui pra gente poder ver lá quando são as faces, nessa ordem, arestas e vértices. Então, antes, como eu disse a vocês, a gente tinha um total de 5 faces, né? As 4 laterais e a da base, 5 faces. Então, eu já tinha 5. No momento que eu tiro essa pirâmidezinha aqui, ó, que isso daqui sai, eu fico com mais uma face aqui. Essa piramidezinha aqui, ó, saiu, ela foi cortada, onde tá tracejado. Eu fico com mais uma facezinha aqui. Essa piramidezinha aqui, ó, saiu, fico com mais uma facezinha aqui. E essa outra pirâmide aqui, ó, saiu. E aí eu fiquei com a minha pedra preciosa aqui, né, com algumas secções. Então, quantas faces eu fiquei? Olha, eu já tinha 4, né? 1, 2, 3, 4 e 5 com a base. Aí agora eu fiquei com 6, 7, 8, 9. Porque no que eu cortei e seccionei, isso aqui virou uma face, ó, face triangular. Isso aqui virou outra face e outra face. Tinha 5 e acrescentamos 4 faces. Então, faces, a gente ficou com 9, ok? Na sequência, ele pergunta pra gente arestas. Que são arestas? São as linhas, né? Que a gente tem que conectar aí 2 vértices. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 no original, 5, 6, 7, 8. Que faz sentido, né? Porque numa pirâmide, ó, tem o 4 da base e no vértice eu vou ligar os 4 vértices que tem. Então eu tenho 4, 5, 6, 7, 8. Então eu já tinha 8 arestas. Porém, agora eu tenho, ó, 8. Aqui aumentou 3, aqui 3, aqui 3 e aqui 3. Observa que são todas diferentes das que já existem. Então eu tenho 3, 6, 9, 12 que aumentou. E eu já tinha antes um total de 8, chegando assim em 20 arestas. Ou então você vai contando mesmo, né? Você conta aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí agora 17, 18, 19, 20. Então você chega em arestas igual a 20. E por fim, vamos ver se já dava pra marcar, né? Porque às vezes assim, já dá pra marcar e a gente não perde tempo. Tava procurando aqui o piloto. Ó, eu quero faces, que a gente já viu que são 9, arestas e vértices. Então a primeira resposta é 9. Ou é a letra A ou é a letra B. Já descartei, ó, essa galera todinha aqui. E depois eu quero arestas, que são 20. Então eu já fico com a letra A, porque na letra B tem 24. Então eu já marco A. Consequentemente eu já sei que vértices são 13. Vamos só conferir. Então, ó, vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vértices igual a 13, e aí a gente fica com a letra A, ok? Foi uma questão bem tranquila, né? Se você sabe o que são vértices, o que são faces, o que são arestas, você consegue fazer aí essa questãozinha apenas analisando, ok? Então, nossa 7ª questão, ok. Vamos agora para a nossa 8ª questão, certo? Trouxe 9 questões pra gente hoje. Lembrando que hoje à tarde, né, tem aula do EducaPE, a gente continua lá com o nosso tema. Próxima semana, provavelmente, já vai ser a nossa avaliação diagnóstica. Não se assustem, né, são coisas que a gente está trabalhando aqui, que estão sendo vistas lá no EducaPE. Eu fiz uns videozinhos para postar na terça, que eu precisava assim mostrar, eu queria mostrar, né, qual é a capacidade de alguns objetos. Mas aí, depois eu mando para vocês, tá? A nossa 8ª questão, ela diz o seguinte: os sólidos de Platão são poliedros convexos, então a gente já sabe disso, né? Cujas faces são todas congruentes a um único polígono regular. Então, é aquela coisa, é convexa porque ela não tem nenhum buraco, né? Como uma escada é o melhor exemplo disso,
né? E são regulares são regulares a uma única face, são congruentes a uma única face regular. Ou seja, o que é uma face regular? É uma face em que todas as arestas têm a mesma medida. E se são congruentes a essa face, quer dizer que todas as outras faces são iguais a essa que eu tomei como referência, né? E aí diz, todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes. Ou seja, o que é isso? É porque se eu pegar o hexaedro, nesse caso, esse vértice aqui tem quantas arestas? Ó, tem 1, 2, 3. Esse vértice aqui tem quantas arestas? 1, 2, 3. Então, todos os vértices têm a mesma quantidade de arestas. Se eu pegar, por exemplo, aqui o meu tetraedro, né? Minha pirâmide de base triangular. Esse vértice aqui, ó, tem 1, 2, 3 arestas. Então, é isso que ele fala quando ele diz que todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes. E cada aresta é compartilhada por apenas duas faces, que é aquilo que a gente já vinha falando. Cada aresta é compartilhada por duas faces. Então, essa aresta pertence a essa face em cima, a essa face embaixo. Essa aresta aqui pertence a essa face aqui e essa aqui. Essa aresta pertence a essa face e essa, certo? Sempre assim. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento dos diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler. E aí ele disse que V menos A mais F igual a 2. Aí tu faz, ô Cida, não era V mais F igual a mais 2? Porque ele falou em relação de Euler e disse que era V menos A mais F igual a 2. Gente, ele só, de novo, organizou da forma que ele queria, ó. Ele pegou esse A que está positivo e trouxe para cá, então ficaria V mais F, o A está positivo, menos A e ficaria o 2. E aí ele organizou. Ele pegou o A e colocou aqui entre o V e o F. Só fez isso, não mudou nada, tá? É porque realmente, infelizmente, eles gostam de ficar bagunçando. Cada um diz de um jeito para enlouquecer a gente mesmo. É assim, é triste. Mas é a mesma coisa. Observa que eu só fiz organizar. Tranquilo? Então, em que V, A e F são todos os números de vértices, arestas e faces do poliedro, respectivamente. Então, V, vértices, A, arestas, F, faces, ok? Em um cristal cuja forma é de um poliedro de Platão, ele não disse qual, de faces triangulares, então a gente já sabe que de faces triangulares a gente tem, por exemplo, o tetraedro, né? A gente tem o octaedro e o icosaedro, certo? Aqui, ó, faces triangulares. A gente tem o tetraedro, o octaedro e o icosaedro, ok? Aí ele pergunta, em um cristal cuja forma de um poliedro de Platão de faces triangulares, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? Então, eu quero que nessa fórmula aqui só fique para mim vértices e faces. Olha as alternativas. Aí você fala, ô Cida, como é que eu vou responder isso? Pessoal, se eu quero que fique na minha fórmula somente vértices e faces, então eu tenho que tirar essas arestas daqui, ó. E eu sei descobrir a quantidade de arestas. Por que eu sei? Porque aqui me disse que essa figura aqui é formada por faces triangulares. E para descobrir a quantidade de arestas, o que é que eu faço? Por exemplo, aqui, quantas arestas tem? Aí tenho 6 faces quadradas, multiplico isso por 4, já que é quadrado, 6 vezes 4, e divido por 2. Eu sei quantas faces tem? Não. Então, eu vou chamar de F mesmo. Quantas faces que tem? Tem F faces, não sei quantas são. F vezes quanto? Vezes 3.
Por que vezes 3? Porque as faces, ele me disse que são triangulares. E aí eu tenho que lembrar que toda vez que eu for calcular as arestas, eu pego a quantidade de faces, multiplico pela quantidade de lados, que são 3, e sempre divido por 2, porque sempre uma face pertence a, uma aresta pertence a duas faces. Então, ó, f vezes 3 é o mesmo que 3 vezes f sobre 2. Então, agora observa que a gente ficou somente com f na minha substituição. Em vez de a, agora eu vou ter 3f sobre 2. E aí a gente vai saber qual é a relação entre números de vértices e números de faces. Eu só quero que na minha fórmula, traduzindo, só tenha f e vértices, certo? Então, vamos organizar isso aqui. Ou a gente usa o que a gente já tem, ou a gente usa o que o Enem deu. Tanto faz, não vai mudar em nada da vida da gente, certo? A gente geralmente usa esse e o Enem deu esse aqui. Posso até fazer com os dois jeitos para vocês verem que não muda muita coisa não. Ó, quantos vértices tem? Não sei, não me deu. Quantas faces? Não sei, não me deu. Quantas arestas? Eu sei que são faces triangulares, então a quantidade de arestas é sempre faces vezes 3 dividido por 2. Então fica 3f sobre 2. E aqui mais 2. Ok? E aí agora eu faço assim, ó. F mais V. O 3f sobre 2 está positivo, vem pra cá, subtraindo. E lá no igual vai ficar somente o 2. Observa que eu tenho aqui uma fração, né? É ruim. O que é que eu faço para tirar esse número 2 daqui? A gente sabe que se aqui em cima eu multiplicasse por 2, ia ficar 6f, 3 vezes 2, 6. 6f dividido por 2. E 6 dividido por 2 é bom para mim, né? Porque eu posso dividir. 3 dividido por 2 não dá para dividir, né? Não dá um valor exato. Mas se eu tivesse um 6 aqui, ó, se eu multiplicasse isso aqui por 2, eu ia ter 6. E 6 dividido por 2 é bom para mim, porque 6 dividido por 2 eu posso dividir. Então, o que é que eu faço? Toda vez que você tiver um valor no denominador e não quiser ele, multiplique toda a expressão pelo valor do denominador. Lembra que quando está negativo, você multiplica por menos 1 todo mundo? É a mesma coisa aqui, a diferença é que eu vou multiplicar todo mundo por 2. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes V mais 2 vezes F menos 2 vezes 3F sobre 2 igual a 2 vezes 2. Peguei todo mundo e multipliquei por 2. É do mesmo jeitinho que você pega todo mundo e multiplica por menos 1, certo? 2 vezes V vai dar 2V. Mais 2 vezes F vai dar 2F. Menos, agora eu posso simplificar ó, o 2 com 2 e vai sobrar somente o 3F. Observa que se você também tivesse multiplicado, 2 vezes 3 daria 6. E 6 dividido por 2 dá 3 do mesmo jeito. Igual a 4. Aí agora, ó, não tem ninguém que é 2V, ninguém que é batata, então você bota aqui 2V. Você tem 2 batatas e deve 3, então você fica devendo 1, igual a 4. E aí você não pode fazer mais nada, né? Aqui você tem batata, maracujá e laranja. São coisas diferentes. Mas aí quando a gente olha para as nossas alternativas, a gente fica com a letra C. 2V menos F igual a 4. 2V menos F igual a 4. Questão dificilzinha, né? Concordo. Mas eu trouxe ela para vocês sentirem que os conceitos, eles surgem pra gente, que foi o que aconteceu aqui, ó. Foi somente aquele conceito que eu disse a vocês, que uma aresta pertence a duas faces. Como é que eu sei a quantidade de arestas? Pego a quantidade de faces que foi dada e multiplico pela quantidade de lados. Quantas faces tem? Não sei, mas eu sei que é triangular. Multipliquei por 3. E aí eu lembro que sempre
uma aresta pertence a duas faces, por isso que eu divido por 2. Então, somente esse conceito que foi utilizado para resolver isso aqui, certo? Só pra gente findar aqui, né? Vocês que poderiam também usar do jeito do Enem, que ia dar a mesma coisa, ó. Então, V, não sei quem é, menos a gente sabe que é 3F sobre 2, mais F igual a 2. Ficou até bem parecido, né? Então, de novo, eu tenho aqui o número 2 no denominador. Vou multiplicar todo mundo por 2. E aí, ó, 2 vezes V, 2V, menos 3 vezes 2, 6F sobre 2. Fiz agora multiplicando para vocês verem que dá a mesma coisa. 2 vezes F mais 2F. 2 vezes 2, 4. 2V igual a 6... Igual não, menos 6 dividido por 2, 3F, mais 2F, igual a 4. Aqui é batata, repito, menos 3F mais 2F, devo 3 batatas, tenho 2, fico devendo 1, igual a 4. E aí a gente tem o mesmo resultado, ok? E a nossa última questão, para a gente fechar aqui com chave de ouro, ela diz o seguinte: geralmente, minha gente, nesse conteúdo o povo enfia química, viu? Porque é molécula pra tudo quanto é lado. Essa questão aqui foi de SAEP e também trouxe coisa de molécula, né? Mas bora lá. A molécula de metano é composta por um átomo de carbono e átomos de hidrogênio. Entendi, foi nada. O número de ligações simples entre o átomo de carbono e os átomos de hidrogênio define uma geometria molecular. Olha a geometria aí aparecendo. Define uma geometria molecular na forma de um poliedro convexo. Olha a matemática chegando. Formado por 4 faces triangulares. Opa! Já sei que na minha figura tem 4 faces triangulares, né? E cujos vértices são compostos pelos átomos de hidrogênio. Então, ele diz assim, ó, vértices são os átomos de hidrogênio. Por que eu estou anotando isso? Porque se ele perguntar assim, quantos átomos tem, eu quero saber quantos vértices tem, certo? Ele falou aqui, ó. Define uma geometria molecular na forma de um poliedro convexo formado por 4 faces triangulares, cujos vértices são compostos pelos átomos de hidrogênio. Qual é o número de átomos de hidrogênio existentes na molécula de metano? Então, se eu quero saber o número de átomos, eu quero saber o número de vértices. Então, quantos vértices tem? Eita, Cida, e agora? Aí você poderia também pensar assim, qual é a figura que tem 4 faces triangulares? 4 tetra, é o tetraedro. Se você lembrasse que era o tetraedro, né, você poderia desenhar a pirâmide de base triangular. E aí contar, né, que tem um vértice, 2, 3, 4, 5. Mas se você não lembrar que figura é essa, você não vai se desesperar e errar a questão, né? Por quê? Por quê? Por quê?